Agora, dia 27 de março, o CEO da Replit, que é uma empresa que faz apps com IA, tá? São textos para code, né? E ele disse que basicamente você não precisa mais aprender código. Isso gerou uma polêmica gigantesca na comunidade de devs, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil também. E eu queria comentar também um pouquinho disso, que eu acompanho bastante o cenário lá de fora, dos Estados Unidos, e venho acompanhando essa evolução aí do, entre aspas, vibe coding, né? Como que essas plataformas estão evoluindo bastante. Eu queria comentar também a parte, esse post que eu vi hoje, tá? 7 horas atrás. Essa pessoa aqui, ela é bastante famosa aqui nessa questão de IA, de dev, é uma pessoa anônima, né? Mas pelo que as informações que ela passa no perfil, ela ou ele, não sei, são informações bem pessoais e geralmente são informações que somente alguém que trabalha no meio teria, tá? Mas primeiramente, esse CEO da Replit, ele é um programador, tá? Ele é um programador de muitos anos já. E ele basicamente disse numa entrevista que você deveria aprender a pensar, e aprender a resolver problemas, e resolver, quebrar pequenos problemas em mais pequenas ainda soluções, né? E dessa forma você não precisaria aprender mais a codar, basicamente. Então, se você aprendesse a se comunicar direito, aprendesse a pensar, aí aprendesse a quebrar um problema grande em pequenas soluções, você teoricamente não precisaria mais aprender código, porque as IAs elas vão gerar todo esse código para você, se você souber o que fazer, o que pedir, né? Souber como se comunicar com a IA. Basicamente, essa é o que ele falou, né, nesse vídeo aqui. Então ele disse que basicamente daqui a um tempo, 6 meses a um ano, todo o código gerado vai ser por IA, tá? Eu acredito que isso ainda não vai acontecer. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais para acontecer, mas é aquela mesma solução que a gente viu dos vídeos gerados por IA um tempo atrás. Então a gente vê aquele exemplo clássico do Will Smith comendo um macarrão, né? E comparado com o que é gerado hoje em dia. Então a qualidade subiu absurdamente. Hoje é possível você criar filmes com IA, inclusive. E acredito que a geração de código por IA vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que dificilmente elas não vão evoluir. E isso causa um certo medo, né, em quem tá nesse meio, quem principalmente trabalha com isso, né? E lá fora já aconteceu os que eles chamam de corte, né? Os laid off. E tem acontecido bastante lá fora. No Brasil, eu creio que ainda não chegou. Mas, por exemplo, eu que estou nesse meio da IA, recebo bastante contato de empresas que buscam solucionar seus problemas com IA e não mais depender de pessoas para isso, tá? Eu acredito que esse movimento está vindo para o Brasil também. E esse vídeo não é para te deixar com medo ou te fazer gerar polêmica, nem nada do tipo, é mais para pensar em como que a gente vai evoluir nessa questão de geração de código por IA, não só de geração de código, como também gestão de equipes por IA também. Vamos ler essa partezinha aqui, ó. Esse eu achei um post bem interessante dentro do Reddit, tá? Que foi essa pessoa que eu falei que tem informações bem relevantes acerca de IA, acerca de dev, e principalmente eu acredito que é uma pessoa que tem um cargo alto, mas como é uma pessoa anônima, não sei dizer com certeza, tá? Então aqui basicamente esse cara ele trabalhava numa empresa grande, de devs, ele tinha uma equipe, ele gerenciava uma equipe de 10, de 10 programadores lá nos Estados Unidos, era um banco, né? E de 3 analistas de dados, provavelmente. E todos eles foram demitidos, tá? Ele é um cara que ele falou que ele não se interessa em aprender IA porque ele tem um certo preconceito com os códigos que são gerados por IA. Isso eu vejo muita gente também nesse mesmo esquema. Tem muito dev que comenta aqui que diz, essas IAs elas não geram código de qualidade, elas não fazem um código de qualidade, e é óbvio que não faz. E todo mundo sabe disso. A grande questão é que a mesma coisa que aconteceu com os vídeos gerados por IA, até mesmo com as imagens, vai acontecer a mesma coisa com o código também. Então, se agora elas não conseguem gerar um código de qualidade, não conseguem fazer algo que realmente seja útil, escalável, isso eu concordo, realmente não é possível fazer isso ainda, é necessário que você entenda aquilo que você está fazendo para conseguir gerar algo de qualidade. É questão de tempo para que elas consigam entender mais sobre essas questões. Então, hoje em dia, qual que é a grande limitação das IAs? Principalmente questão de segurança, né? Código de segurança. Elas não entendem perfeitamente o contexto inteiro do seu código, e com o tempo, com o passar das suas mensagens, elas esquecem o contexto inicial daquela conversa. Então, se por exemplo, esse é o grande problema da geração de códigos por IA hoje. Se você está começando a criar um projeto com Cursor, por exemplo, que é a plataforma que eu mais utilizo aqui, e você começa a conversar bastante com aquele agente, ele começa a esquecer as primeiras mensagens que você colocou para ele.
Então esse é o grande problema, porque ele começa a misturar código, começa a fazer coisas que ele não deveria fazer. Qual que é a questão? Se você é, gerar documentos, se você gerar alguns documentos, como por exemplo o PRD, gerar documentos sobre quando você for fazer uma nova função, você gerar um documento também, você gerar um documento do seu projeto, as dependências que ele tem. E se você anexar esses documentos, isso já melhora bastante. Não vai resolver 100%, mas já melhora bastante. Esse é o grande problema da IA hoje, o contexto. Mas, ano passado, quando tinha o Claude Sonnet 3.5, né, que era o que a gente mais utilizava para gerar código, ele era bom, mas ele tinha alguns problemas, ele não conseguia, ele tinha menor contexto ainda, a janela de contexto era ainda menor. E com o lançamento do 3.7, que foi lançado esse ano, há pouco tempo, inclusive alguns meses só, isso já deu um salto de evolução gigantesca, né? A gente viu que em poucos meses a grandes problemas que a IA gerava nos códigos já foram resolvidos. E recentemente, acho que semana passada, a Google lançou o Gemini 2.5 Pro, né? E isso também melhorou bastante. Eu tenho usado, testei aqui o Gemini Pro, fiz um vídeo aqui testando inclusive. Tem grandes diferenças entre o Claude e o Gemini. O Gemini, ele tende a solucionar coisas em partes, isso ajuda bastante. Ele tende a fazer perguntas mais específicas sobre o seu código. Então, se você for uma pessoa, por exemplo, não entende nada de código, você vai ter problemas em usar o Gemini. Mas se você for uma pessoa que entende aquilo que ela está falando, você vai conseguir fazer coisas muito mais rápido e muito melhor do que o Claude. E essa é a questão. Como é que vai ser isso daqui a um ano? Como é que vai estar essa questão daqui a um ano? Será que vai estar muito melhor? Eu tenho certeza que vai estar melhor. Por quê? Porque as empresas elas estão investindo bilhões e bilhões nisso. Não é algo que é pequeno, não é algo que está sendo nichado, tá? Por enquanto é muito nichado ainda lá nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, esse perfil que é um deles que fala somente sobre isso, né? Esse perfil também, o CEO da Replit, ele também fala muito sobre isso. E lá fora tem muitas empresas que estão já comentando muito sobre isso, porque o Lovable, por exemplo, cresceu demais, o Bolt também cresceu demais. Se você for ver um ranking de aplicativos de IA que mais cresceram nesse último ano pra cá, você vai ver lá os primeiros, vai estar Bolt, Lovable nem tanto, né? Mas tirando as LLMs, né, tirando o ChatGPT e companhia, você vai ver que cresceu muito essas empresas que geram códigos por IA, que geram aplicativos, softwares por IA. Então isso vai melhorar muito. São empresas que estão gerando um ganho gigantesco, e são empresas que atraem muitos investidores, né, que eles chamam de VC, que são os Venture Capital. Então, essas empresas elas conseguem fazer uma ronda de investimentos muito grande, como se fosse um Shark Tank, digamos assim, dessas empresas, tá? Elas conseguem gerar muito investimento porque existe muito interesse nessa área. Muito interesse de que os códigos, a geração de códigos, eles sejam mais democratizados, digamos assim, né? E isso vai ser um grande nicho nos próximos anos. Então, se você é dev agora, eu acredito que você não deveria sentir medo disso e sim participar dessa questão, tá? Porque se você não participar, com o tempo você vai acabar sendo trocado por alguém que usa, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, até recentemente, por exemplo, esse exemplo de design agora, o ChatGPT imagem, né? Você viu, a maioria das pessoas estão focando somente no Estúdio Ghibli, né? A forma como ele gera as imagens do Estúdio Ghibli lá e tal. Mas não sei se vocês perceberam que ele também faz imagens de produto. E essas imagens são muito boas. São coisas assim que você pagaria um designer para fazer. Então, assim, a profissão de designer já tá ficando para trás. E eu não é que eu apoio isso ou que eu desejo que isso aconteça. E é simplesmente um fato que está acontecendo com o mundo, né? As empresas, elas estão buscando diminuir seus custos. É sempre o capitalismo funciona desse jeito. As empresas diminuem seu custo. E como que elas vão fazer isso? Hoje em dia, com IA é a melhor resposta, porque elas têm um custo menor para contratar uma pessoa só para fazer esse processo todo. E com a geração de códigos vai ser a mesma coisa. Então as empresas investem milhões antes de ter um produto bom. Elas usam o próprio público para gerar um feedback melhor. Então, por exemplo, tem muito dev que utiliza essas plataformas e manda relatórios, né? Manda e-mail para esse pessoal, manda feedback. E com base nesses feedbacks que eles recebem de quem realmente entende do assunto, eles vão melhorando esse produto. E é só questão de tempo para que daqui a pouco eu lance o Claude 4.0, lance o Gemini 3.0 e assim. Com o tempo, esses códigos, essas IAs vão melhorar muito a geração de códigos, não vai ter problemas de segurança, não vai ter problemas de contexto. Então, hoje em dia, o Gemini ele tem um contexto de uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, né? E já é bastante. Então, imagina daqui a um ano como é que vai ser. Vai ter uma janela de 5 milhões? 10 milhões? Então, é questão de tempo. Eu acho que o gargalo que vai acontecer com a IA vai ser, na verdade, do custo de energia, né? Não vai ser nem da capacidade
dela em si. Eu acho que vai ser mais a questão de energia, porque gasta muita energia, gasta muito espaço, gasta muito dados. Então acho que vai chegar uma hora que vai dar uma empatada, mas esse momento não é agora. Se achava que era, né? Mas não é, não vai ser. E eu acredito que isso tende muito a evoluir ainda. Então esse vídeo era só um papo direto. Se você viu até o final, tamo junto. Me segue lá no Instagram, que tem pouca gente que me segue no Instagram, que tá aqui me vendo. Tem bastante gente aqui, mas lá no Instagram não tem ninguém. Deixa eu até entrar aqui pra você ver. Meu Instagram aqui tá vazio, ó. Então entra lá, me segue lá. Quero começar a postar mais histórias, fazer caixinha de pergunta e tal. E com você indo lá, me apoia a fazer isso, tá? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu.